Olá, meu nome é Rodrigo Farias e hoje vamos fazer mais um novo estudo sobre a doutrina espírita e como ela pode se aplicar, né, à nossa vida. Nosso tema de hoje é perda de pessoas amadas e luto, sobre como a doutrina pode nos ajudar nessa situação que é tão universal e quase que inevitável, né, para quase todos nós. E primeiro, como sempre, a gente vai fazer uma leitura introdutória, depois uma prece, e aí a gente desenvolve nosso papo. Para nossa leitura introdutória, o texto é intitulado Eles Vivem, de Emmanuel, de um livro chamado Retornaram Contando. Uma mensagem muito conhecida. E ela diz assim: Eles vivem. Ante os que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Compartilham-te as aflições quando te lastimas sem consolo. Inquietam-se com a tua rendição aos desafios da angústia quando te afastas da confiança em Deus. Eles sabem igualmente quanto dói a separação. Conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos trementes no adeus, conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciaste, quando não mais conseguiam responder às interpelações que articulaste no auge da amargura. Não admitas estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Eles percebem quando te custa a readaptação ao mundo e à existência terrestre. Sem eles. E quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessante, amparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas quando tateias a lousa ou lhes enfeita a memória perguntando por quê. Pensa neles com saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas da vida. Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir. Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendem no mundo, para muitos outros deles és o apoio e o incentivo para a elevação que se lhes faz necessária. Quando te disponhas a buscar os entes queridos domiciliados no mais além, não te detenhas na terra que lhes resguarda as últimas relíquias da experiência do plano material. Contempla os céus, em que mundos inumeráveis nos falam da união sem a Deus, e ouvirás a voz deles no próprio coração, a dizer-te que não caminharam na direção da noite, mas sim ao encontro de novo despertar. Emmanuel. Senhor Deus, inspira-nos para que possamos tirar bom proveito desse estudo, que possamos, nestes breves minutos, abrir o nosso coração, abrir nossa mente à influência constante dos bons espíritos e que possamos sermos mais receptivos às boas inspirações e ao contato com os ensinos da espiritualidade mais alta, de modo que possamos convertê-los em ação e fazer desta vida um degrau a mais na nossa jornada evolutiva. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus. Bom, hoje é um tema que duraria horas se a gente fosse tentar desenvolver com mais profundidade, mas hoje a ideia é apenas dar umas pinceladas, né? Apontar algumas possibilidades de aprofundamento. Primeiro, eu gostaria de dizer que claro que é um assunto delicado, mas ao mesmo tempo é um assunto em que a doutrina espírita é meio, digamos assim, uma espécie de área de especialização. Porque acho que nenhuma outra fé religiosa ou filosofia fala tanto desse fenômeno que é a morte da passagem, né, de um plano da vida para o outro. Nenhuma nos oferece tantas informações e tantos detalhes, até onde eu sei,
né, é sobre essa experiência e nos faz pensar nela com tanta frequência. E, ao mesmo tempo, ela, sendo uma doutrina, por mais iluminada que ela seja, ela não nos imuniza contra a experiência em si, contra a dificuldade que nós temos, naturalmente, humanos que somos, em lidar com a experiência do desencarne de pessoas queridas ou até com o nosso próprio. Ela nos esclarece, ela nos aponta caminhos, ela nos dá orientações sobre como proceder, mas ela, digamos assim, ela não evita que a gente tenha que passar pelos efeitos naturais dessa experiência. Então, antes de mais nada, eu gostaria de começar com um pequeno alerta, digamos assim. Espíritas não são imunes à dor, nem tem que fingir que são. Muitas pessoas, às vezes, pensam que, por ser espírita, a pessoa tem que não sentir nada, não pode chorar, tem que ser forte e tal. E isso é um equívoco. O que a doutrina espírita faz por nós é, primeiro, nos dar uma esperança pelo esclarecimento. A gente deixa de ver a morte sobre aquele ângulo do ser sombrio, uma caveira com um manto negro e uma foice medonha, e a gente passa a ver a morte com mais naturalidade. Ela nos dá esperança, porque ela nos ensina que o nosso ente querido que parte, ou nós mesmos, porque vamos ter que lidar inevitavelmente com o nosso próprio desencarne em algum momento, cedo ou tarde, que aquele ser querido, ou nós mesmos, não estamos deixando de existir, não estamos indo para o nada, o que Emmanuel chama de partir na direção da noite. Nós estamos indo para uma outra vida. Ou melhor, estamos indo para uma outra fase da mesma vida. Porque a vida é uma só, em diferentes fases. Como a nossa vida material também é. Nós temos a vida intrauterina, temos a primeira infância, adolescência, etc. Estamos trocando de fase. E a morte, o que a gente chama de morte, é mais uma mudança de fase. Então, isso já é uma grande coisa. Uma grande coisa. Mas, na prática, o foco que a gente está querendo dar aqui, significa o quê? É normal, diante de uma situação dessa, de desencarne de uma pessoa querida, é normal o choque, muitas vezes, é normal a dor, é normal a saudade, é normal a emergência de emoções, tudo isso é normal a saudade, é normal a tristeza que vem de início, isso é normal o luto, é normal precisar de um tempo para lidar com isso, é normal, temos as reações naturais que as pessoas têm, nem só pessoas, né? Isso é tão normal que até animais sentem uma forma de luto, de tristeza, quando perdem um filhote, perdem um companheiro querido, perdem seus donos humanos quando têm. Isso é normal. Tudo isso é normal. O que a doutrina faz por nós não é nos recobrir de uma insensibilidade sobre-humana. O que ela faz é nos vacinar, vamos dizer assim, contra o desespero. Contra o desespero. O que é o desespero? O nome já diz, a perda de esperança. Né? Contra o medo do amanhã, porque tudo se acabou. Contra a noção de que nada mais faz sentido. Contra a noção de que não há mais por que viver, porque o outro se foi antes de nós. Ou, quando se trata do nosso próprio desencarne, né? Quando a gente tem uma expectativa quanto a ele, né? Ela nos previne contra o desespero, quanto à questão de que eu vou desaparecer. Você não vai desaparecer. Ninguém desaparece. Mas, bem verdade, há uma separação inicial, temporária. Claro que a gente está acostumado a conviver com aquela pessoa no mesmo ambiente, tê-la fisicamente diante de nós, acessível, e quando ela desencarna, as coisas mudam, a gente não a vê mais com a mesma facilidade, a gente não a percebe com a mesma facilidade. Ela não está, muitas vezes, tão presente quanto a gente gostaria, ou estava acostumado, ou está de outra maneira, não tão prontamente acessível aos sentidos. Então, é normal experienciar isso como uma separação. Mas,
uma espécie de separação. Mas a gente sabe pela doutrina que isso é temporário. A gente sabe pela doutrina que o outro está indo para uma nova fase, pela qual ele e nós já passamos muitas vezes e passaremos ainda. Que ele continua existindo. A pessoa que nós amamos, pela qual nós temos afeto, a pessoa que viveu com a gente tantos momentos de nossa vida, que compartilhou conosco, com quem aprendemos tanta coisa, que ela ainda existe. Apenas está numa fase diferente. E às vezes não tão distante quanto a gente supõe. Está próximo com a mensagem do Emmanuel diz, pelo pensamento, pelo coração. Então, se a doutrina não nos imuniza contra algum nível de dor, ela nos ajuda muito a prevenir o desespero, o niilismo, né, a falta de perspectiva. A gente já pode até sentir isso temporariamente, mas ela nos lembra que não, calma, não é bem assim. Por isso, nós costumamos dizer que ela é consoladora, porque o Espiritismo ele procura não apenas ensinar isso, que existe um depois, que a vida continua, mas ensina também, nos dá uma noção, né, de como é esse depois, e procura demonstrar isso. Quantas pessoas já não tiveram e têm experiências, né, de contatos com os desencarnados? Não só os médiuns, né, mas sobretudo por meio deles. Os médiuns ostensivos, médiuns todos somos. Então, a doutrina nos ajuda nesse ponto. Mas é claro que a gente tem o direito de sentir. A gente tem o direito de passar pelo processo de luto. Isso não é proibido. Na verdade, é até saudável, segundo os psicólogos, né? Hoje existe um campo de estudos sobre a experiência do morrer, né? E também de experienciar a perda de outros, né? A tanatologia, né? Que nos esclarece que o processo de luta é normal, saudável, que faz muito mal, às vezes, a gente tentar sufocar aquilo que estamos sentindo num processo desse. É normal, esperado, que a gente sinta aquilo, fique mais vulnerável, que tenha que passar por todo um processo para lidar com a separação. Por mais que a gente possa saber intelectualmente que a separação é momentânea e não é absoluta, definitivamente. Mas aí entra a doutrina, ela nos ajuda a ficarmos mais fortes, nos ajuda a termos esperança, nos ajuda a transformar, né, essa dor inicial, vamos dizer assim, em saudade, em veneração, em veneração pelo afeto que se foi. Né? Transformarmos isso numa coisa positiva. Né? Repito, ela não nos imuniza contra a dor. Para usar um dito que é muito comum no espírita, né? Mas ela nos ajuda a evitar o sofrimento. Né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Né? Ela nos dá esperança, ela nos faz ter confiança na providência divina, quanto ao amanhã, ao nosso próprio amanhã, quanto ao amanhã daquele que se vai. Né? E ela também nos ensina uma coisa que é importante, para além do processo pessoal, né, o íntimo que nós temos para lidar com uma situação dessas, ela também nos ensina como a gente pode ser útil até àquele que parte. Ela nos ensina, por exemplo, que, como a mensagem do Emmanuel diz, né, se a gente deixa que a dor se converta em desesperação, se a gente permite que, por descrença, por descuido, por apego, né, que o sentimento natural acabe se tornando enfermiço, doentio, né? Às vezes, algumas pessoas, quando passam pela experiência do luto, digamos assim, se recusam a deixar que o outro parta, né? Não conseguem, não passam travam no processo de vivência natural, né? Em vez de passar por todas aquelas fases para chegar à conformação, né? E a uma tranquilização das emoções, às vezes insistem naquilo, e isso pode acabar afetando, sim,
o desencarnado. Não é que a gente não vá mais pensar nele, não é que a gente não vá ter saudade, não é nada disso. Mas ele é sensível também. Muitas vezes, quase sempre, eles são sensíveis também à nossa dor aqui. Então, nos orienta, convertamos essa dor em algo útil, numa prece, né, mandando bons pensamentos, boas vibrações. Não pensamentos do tipo, como eu queria que você estivesse aqui. Não, não é isso. Dando, digamos assim, mandando problemas para o outro, mas imaginando, se eu estivesse daquela situação, se eu estivesse no outro lado, como eu gostaria que as pessoas se reportassem a mim. Né? Não pedindo, por exemplo, coisas que resolva esse problema para mim, às vezes muita gente faz. Não. E sim, mande amor, mande carinho, peça a Deus que ajude as pessoas, bons espíritos, que o acolham, né, que ajude o nosso ente querido, que auxilie naquilo que precisar, que o ajude a se restabelecer, se for uma desencarnação recente, que o ajude no que for preciso, que ele possa ter uma boa experiência, né, no outro lado da vida. A gente pode pedir ajuda para nós mesmos, não do espírito que partiu, mas dos nossos mentores, dos nossos protetores espirituais que estão gabaritados para tentar nos ajudar a passar por esse tipo de experiência, nos ajudar a transformar essa experiência que poderia ser tão dolorida em uma experiência útil, uma experiência de crescimento, de amadurecimento. Porque é normal ter dificuldades com isso. Tem pessoas que são especialistas no assunto, que são psicólogos, que são terapeutas, são médicos, estão habituados a lidar com essas coisas, e que quando elas mesmas passam pela experiência, também têm suas dificuldades. Isso é humano. Não há nada de vergonhoso nisso. Não nos faz menos espíritas. O que a doutrina nos esclarece é que a gente tem que tomar cuidado com o apego excessivo, com a desesperação, com o descontrole. Porque isso, primeiro, porque nos faz mal. E segundo, pode acabar fazendo mal ao outro, porque ele pode ser testemunha da nossa aflição, e muitas vezes percebe desespero, porque a gente está mandando vibrações, estamos mandando pensamento, né? E esse pensamento chega a eles. Tanto o pensamento positivo, né? Por isso a ideia da prece, como também o pensamento negativo, do desespero, do apego, da constante evocação. Quando a gente pensa num espírito, muitas vezes, sem nem perceber, nós estamos evocando, chamando pelo pensamento. E para quê? Para algo que ele possa fazer, para algo que vai ser útil para ele? Né? Muitas vezes não. Muitas vezes a literatura espírita é repleta desses exemplos, né? André Luiz em particular, né? Literatura mais clássica. Às vezes a gente evoca o espírito, ele nem está em boas condições, ele está ainda se recuperando, ele está tendo que lidar com as suas próprias dificuldades, e, no entanto, a isso ainda se soma, né, a dificuldade daquele que fica em deixá-lo ir. Deixá-lo ir, não, repito, isso é importante, não porque nós deixemos de amá-lo, pelo contrário, mas deixá-lo ir justamente porque o amamos. Porque ele precisa mudar de fase, porque ele precisa vivenciar essa nova etapa. E não tenham dúvidas de que o amor, espiritualmente falando, ele é inquebrantável. Nós iremos reencontrar nossos entes queridos mais à frente. Mas, se ele partiu antes de nós, primeiro foi porque ele, muito provavelmente, na grande maioria dos casos, tinha que partir, e segundo, porque nós tínhamos que ficar. Então, há ainda coisas que precisamos fazer aqui, coisas que precisamos aprender. É mais ou menos, né, Kardec usa um pouco isso, né? Ele muitas vezes usa o exemplo do militar, né, quando é convocado para a guerra, que ele treina, chega uma hora que ele precisa ir, né, realmente para a coisa em si. E nós temos que deixar que ele vá, porque é o cumprimento do seu dever, é natural. Ou um exemplo que eu prefiro, que é mais pacífico, né, é como se você tivesse, digamos, um filho, um ente querido, que recebe uma excelente oportunidade de estudar, digamos, uma universidade no exterior, num país mais desenvolvido, uma oportunidade única. Você vai dizer, não vai porque eu vou ficar com saudade de você?
Nós não estaremos ajudando, não estaremos realmente colaborando para o bem dele se adotarmos essa postura. Por outro lado, qual deve ser? Vou me preparar para lidar com isso, mas vá porque é bom para você. Né? Ajudemos nisso. Colaboremos para que ele possa aí usufruir da experiência. É algo mais ou menos similar. Né? E o Livro dos Espíritos fala, mais de uma vez, sobre essa questão das pessoas amadas, né? Do nosso relacionamento como encarnados com aqueles que desencarnam. Por exemplo, né, no livro 4, Esperanças e Consolações, no capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, nós temos a pergunta 934, que é assim: a perda dos entes queridos não constitui para nós encarnados, uma perda tanto mais legítima quanto irreparável e independente de nossa vontade? Resposta, que eu acho até bastante sensível, quase poética. Essa causa de sofrimento tanto atinge o rico quanto o pobre, ou seja, uma experiência universal. Todo mundo passa por isso em algum momento. É uma prova ou uma expiação, e a lei comum. Mas é uma consolação o poder de vos comunicar com os vossos amigos pelos meios que tendes, enquanto esperais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Quais são os meios que nós temos? Para começar, a prece, o pensamento, que todo mundo tem. O ateu, o espírita, o budista, o católico, está ao alcance de todo mundo. Pela prece, ou seja, pelo pensamento focado, dirigido, nós nos comunicamos com todo mundo. Encarnados, até desencarnados, né, também. E com nossos entes queridos também. É claro que a gente sabe que existem outros meios mais diretos. Né? Quem é médium ostensivo, por exemplo, né, às vezes existem outras possibilidades, que são mais raras, é óbvio. E nunca devemos esquecer, isso é importante, que a comunicação mediúnica com desencarnados não depende apenas da gente querer. Né? Aquele ditado, que às vezes é muito questionado, né? O telefone toca de lá para cá, você pode evocar, mas não considere que o espírito evocado tem obrigação de aparecer. Às vezes, ele nem sequer pode. E, às vezes, não é autorizado a isso pelos seus superiores. Não é bagunça, é só chamar e ver. Não, não é assim. Então, às vezes, a gente vê pessoas que perdem ente querido e começam, né, uma peregrinação pelos centros espíritas, querendo mensagens, querendo algum tipo de contato. Algumas conseguem, outras não. Então, a gente tem que entender isso, tem que respeitar isso. O Espiritismo não veio ao mundo para criar uma sala de chat, né, como a gente diz hoje na internet, para criar um aplicativo de mensagem no WhatsApp para o outro lado. Não. Veio para nos esclarecer e nos consolar, porque essa comunicação direta nem sempre é possível. E não em todos os momentos, definitivamente. Tá? Então, é preciso levar isso em consideração. Esses outros meios mais diretos existem, mas eles não são prontamente disponíveis para todo mundo em todos os casos. Mas o pensamento, sim. E, ao considerar o pensamento, saibamos usá-lo, usemo-lo com sabedoria. Consideremos o que o Emmanuel nos diz nessa mensagem tão bela, né? As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas da vida. Pensa neles com saudade convertida em oração, ou seja, de a gente usar a saudade como combustível para algo de bom. Quantas pessoas, o noticiário está cheio desses casos, né, que às vezes perdem uma pessoa de meio de jeito trágico, mas em homenagem a ela acabam se engajando, por exemplo, em obras de beneficência, obras de caridade, se engajam em algo pelo bem geral. Isso é a maior das homenagens. Mais do que seria simplesmente ficar visitando túmulo, coisa do tipo. Quem quiser pode ir, não é proibido, mas esse tipo de homenagem, de você fazer o bem, né, transformar a sua saudade no combustível para o bem, essa é sem dúvida a maior
homenagem. A pergunta 936 também trata um pouquinho disso, né? Como os espíritos que partem são afetados pelas dores que a partida nos causa? Resposta. O espírito é sensível à lembrança e aos pesares daqueles a quem amou. Mas uma dor incessante e desarrazoada, ou seja, não está falando da dor em si, está falando de um excesso, um exagero, o afeta penosamente porque vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, consequentemente, um obstáculo ao progresso e talvez a um reencontro. Isso, obviamente, um espírito mais elevado. Às vezes, o espírito não é tão elevado também e acaba esse apego do desencarnado acaba dificultando o desenlace dele material. Pode acontecer também. Por isso que a gente diz no doutrina espírita que obsessão, ao contrário do que a gente pensa, não é simplesmente um desencarnado que persegue o encarnado. Às vezes é o contrário. É o encarnado que persegue o desencarnado porque o evoca constantemente com o pensamento. E muitas vezes, quando é alguém que já tem uma ligação com a gente, afetiva até, essa constante evocação, ele não consegue se furtar a isso. E isso acaba atrapalhando. Nós temos que ter cuidado com isso, para não virarmos obsessores dos nossos entes queridos. Mas, reitero, isso se evita facilmente desde que a gente leve o processo, né, de luto, de lidar com a situação da maneira saudável, natural. Ou seja, pode ter uma dor, vai ter inicialmente, mas depois vem a resignação, vem a saudade, vem a tranquilização das emoções que estão no primeiro momento muito afloradas. Isso é perfeitamente compreensível, não tem nada de errado nisso. Né? E quando isso é mais difícil, graças a Deus, hoje em dia nós temos recursos, né? Nós temos recursos para ajudar as pessoas a lidar com isso quando elas mesmas não estão conseguindo. Terapeutas existem, psicólogos, né? Existem profissionais que estão acostumados a lidar com isso, que podem ajudar a pessoa a lidar com a perda quando ela mesma não está conseguindo. Isso é normal. E quando nós temos perto de nós alguém que está passando por essa situação, nós também podemos ajudar com a nossa solidariedade. Não precisa de fórmulas, não precisa, né? Meus pesos, meus sentimentos. Às vezes você não está sentindo nada, você está preocupado com a pessoa, mas não sente tanto assim. Simplesmente estejamos ali. Mostremos para a pessoa, estamos ali com ela, no que ela precisar, pode contar com a gente, sejamos solidários, não sejamos invasivos demais, mas também estejamos presentes, respeitemos aquele momento, que é importante, não agravar a dor que a pessoa está sentindo, dando dor de cabeça para ela, ele dizer, você tem que, calma, respeitemos a pessoa, sejamos delicados, mas estejamos presentes. Oremos por ela também, nós que somos espíritas, né? Para que ela possa passar por esse processo, porque é um processo muito marcante, é um processo muito intenso na vida de qualquer pessoa. E isso tem que ser respeitado. Porque, também, vale lembrar, todos nós vamos ter que passar por isso. As únicas pessoas que não passam isso são aquelas que morrem muito cedo. Essas, talvez, não tenham que passar pela experiência do luto, né? Não diretamente, como quem fica, mas a maioria de nós que viva suficientemente vai passar por isso com amigos, com familiares, às vezes com pessoas queridas muito próximas, filhos, pais, cônjuges. Então, e um dia teremos de lidar com o nosso próprio desencarne. E teremos que saber lidar com isso também. Então, a doutrina espírita, ela nos exorta a facilitarmos essa passagem, tanto para nós quanto para os demais, e a fazermos dela um degrau para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, né? Muitas vezes para a nossa própria autodescoberta, ao lidarmos com essas emoções que afloram, com a experiência da separação, tanto para quem vai como para quem fica na Terra. Então, ela nos leva a refletir sobre isso, porque vivemos numa cultura que muitas vezes não nos ajuda a lidar com a morte. Antigamente, as pessoas, muitas vezes, morriam nos hospitais, morriam em casa, né? Então, a experiência da morte era uma coisa que estava presente no cotidiano, e de uma
maneira ou de outra, as pessoas tinham que lidar com isso. Hoje em dia, a maioria de nós morre em hospitais, muitas vezes separados dos entes queridos, né? A nossa cultura, às vezes, as pessoas têm pessoas que têm até um medo de falar da morte, não pode nem mencionar. Então, isso não ajuda. A doutrina espírita nos lembra, a morte é uma realidade. A existência dela dá sentido à vida, né? E nós temos que nos preparar para ela, nos educar para ela, né? O Herculano Pires tem um livro sobre isso, Educação para a Morte, que trata justamente disso, de nos educarmos para a morte. Tanto a morte alheia, quanto a morte própria nossa, porque ela vai vir. Todos nós que estamos aqui, né, teremos de lidar com ela. Então, temos a obrigação, pelo menos conosco mesmos, de estarmos preparados para isso, para que esse movimento inevitável se dê da forma mais tranquila e saudável que nós formos capazes de ter, né, dentro das nossas possibilidades. E a doutrina espírita, volta ao ponto inicial, ela nos oferece muito sobre como podemos facilitar essa transição, nos prepararmos para ela de forma adequada. Então, eu termino exortando, né, todos nós, para que procuremos nos aprofundar nela, conhecê-la, estudá-la, compreendê-la. E, para além da doutrina, que nos prepara para os aspectos mais metafísicos, também não nos furtemos de procurar outros subsídios, né, na psicologia, nas ciências em geral, né, até nas artes, que também ajudam nisso, né, a nos prepararmos para a morte e o morrer, porque é um dos pontos altos, talvez o ponto alto, na nossa passagem na Terra. O primeiro é o nascimento, claro, né, mas o desencarne também é importante. É quando nós teremos um encontro inevitável com nós mesmos, com a realidade de nós mesmos. E isso é uma coisa muito importante. Então, amigos, é isso. Eu encerro por aqui e fazer a prece de encerramento. Deus Pai, Deus Mãe, muito obrigado pelo nosso estudo, muito obrigado por ter a ocasião de meditar, refletir e aprender sobre esses temas fundamentais da nossa vida. E te pedimos, Senhor, que nos ilumine e inspire para que possamos transformar esses conteúdos em ações, em sentimentos, em novos hábitos melhores e que possamos, a partir deles, sairmos desta vida, quando chegar o momento, melhores, mais conscientes, mais lúcidos do que quando chegamos. Obrigado por tudo, graças a Deus. Muita paz a todos.